Em 2012, depois que uma mãe parou de entrar em contato com seus amigos e familiares, a polícia foi enviada até uma casa e logo depois algo terrível foi descoberto. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em 2012, Heather Jackson e seus dois filhos, Celina, de 3 anos, e Wayne Jr., de 1 ano, moravam em uma tranquila rua em Sandusky, Ohio. Na época, Heather estava com 23 anos. Nesse momento, ela tinha se separado recentemente de seu ex-marido Wayne e eles estavam em meio a um divórcio. Os dois tinham sido muito felizes em algum momento. Eles se conheceram no ensino médio e começaram a namorar. Mas as dificuldades que enfrentaram após se tornarem pais acabou por destruir o casamento. Heather sofreu muito com o divórcio, mas fez o possível para manter seus filhos felizes. Às 2h30 do dia 8 de setembro de 2012, a amiga de Heather, Danielle Sorrell, foi até a casa dela como haviam combinado. A Danielle bateu na porta algumas vezes, mas ninguém atendeu. Ela achou aquilo muito estranho, ela deu uma volta na casa, viu que todas as portas estavam fechadas e não parecia que tinha algum movimento dentro da casa. Ela achou aquilo estranho, pois as duas tinham combinado de se encontrarem, então ela ligou para a mãe da Heather, chamada Jodie. Elas eram muito próximas e ela perguntou se a Jodie sabia alguma coisa da filha, mas ela disse que naquele dia elas não tinham conversado. Então ela não tinha ali naquele momento nenhuma informação para dar. Danielle também ligou para todos os amigos de Heather, mas ninguém sabia onde ela poderia estar. Passaram-se algumas horas, mas Heather ainda não havia retornado à ligação da mãe. Jodie ficou muito ansiosa e com um mau pressentimento. Então ela ligou para a polícia e pediu que fizessem uma verificação de bem-estar. Os policiais chegaram ao endereço e bateram na porta, mas ninguém atendeu. Em seguida deram a volta na casa e olharam pelas janelas, mas não viram nada suspeito. Não havia sinais de arrombamento ou perturbação. Eles não podiam fazer nada nesse momento e então foram embora. Por volta das 7h30, os amigos de Heather, Thomas Hansen e Der Reisner, chegaram à casa dela depois de saberem que ela não havia falado com ninguém por várias horas. Eles bateram na porta, mas ninguém atendeu. Dan foi até a varanda dos fundos, arrombou a porta e entrou. Eles encontraram o corpo nu de Heather no quarto e imediatamente ligaram para a emergência. O sargento Eric Graybill, do Departamento de Polícia de Sandusky, foi o primeiro a chegar na casa. Ele encontrou o corpo de Heather preso entre o box da cama e o colchão em seu quarto, com um laço em volta do pescoço. A TV da casa ainda estava ligada, mas as crianças não estavam em lugar nenhum. O quarto delas estava vazio. Ao inspecionarem a casa, os policiais notaram uma porta que dava para uma área de serviço. Era o único lugar que eles ainda não tinham verificado. Quando o sargento abriu aquela porta, viu algumas caixas empilhadas com vários itens. Olhando atrás das caixas, o sargento descobriu os corpos sem vida dos filhos de Heather. Os policiais locais nunca haviam se deparado com algo tão horrível. Eles não conseguiam compreender como alguém poderia ser tão cruel a ponto de tirar a vida de crianças indefesas. A família e os amigos de Heather ficaram ainda mais devastados quando os resultados do exame forense foram divulgados. A legista concluiu que Heather morreu por estrangulamento por ligadura. Ela observou que o reto de Heather estava mais dilatado do que o típico após a morte, o que, segundo ela, sugeria que algo provavelmente havia sido inserido para mantê-lo aberto durante ou próximo ao momento de sua morte. Ela disse que as crianças também morreram por estrangulamento por ligadura. Ela observou que a roupa íntima de Celina estava enrolada, indicando que seu corpo havia sido vestido novamente. Celina também apresentava dilatação retal semelhante à sua mãe. Julie Cox, perita forense, testemunhou que fluido seminal foi encontrado em amostras coletadas de Celina. Cox também notou uma mancha na roupa íntima dela, que foi confirmada como sêmen. Heather morava perto de uma clínica
e os investigadores esperavam que as imagens de câmera de segurança do prédio pudessem ajudá-los a identificar o autor do crime. Ao analisarem as imagens de segurança, viram um carro parado em frente à casa de Heather, às 10h57 de 7 de setembro. Mas era difícil distinguir aqueles detalhes, pois a câmera estava longe da casa e estava bem escuro naquele momento. A única pista que deu aos detetives sobre o que estava acontecendo foram os faróis do carro. Eles viram o carro subir à entrada da garagem e permanecer lá por um tempo. 11 minutos depois, os faróis acenderam novamente e o motorista foi embora. Enquanto isso, Thomas Hansen e Dan Reisner, os homens que encontraram o corpo de Heather, foram levados à delegacia para interrogatório. Eles foram interrogados separadamente e a primeira pessoa com quem os investigadores falaram foi Dan Reisner, já que ele havia ligado para a emergência. Dan e Heather eram amigos e quando ele soube que ela estava desaparecida, decidiu verificar sua casa. Dan teve que admitir que forçou a porta para entrar na casa de Heather. A polícia pediu que ele fornecesse amostras de DNA, já que ele estava dentro da casa quando ligou para a emergência. Logo depois, ele foi descartado como suspeito e os investigadores entrevistaram Thomas Hansen. Ele disse que havia falado com Heather ao telefone na noite anterior e que estivera perto de sua casa por volta das 11 horas. Segundo ele, dirigiu até a casa de Heather, mas não entrou. Eles conversaram brevemente do lado de fora da casa e então ele voltou para sua própria casa. Isso ajudou os investigadores a determinar quem estava no volante do carro, visto nas imagens de vigilância. Era Thomas Hansen. Ele também disse que não havia entrado na casa de Heather naquela noite porque ela não estava sozinha em casa. Havia um homem com ela naquele momento. Hansen disse a mesma coisa. Segundo ele, quando soube do desaparecimento de Heather, foi até a casa dela para descobrir o que havia acontecido. Depois de coletar uma amostra de DNA, a polícia o liberou. Em seguida, os investigadores decidiram concentrar suas atenções no homem que estivera na casa de Heather antes de sua morte. O homem foi identificado como Josh Keys. Seu paradeiro foi rapidamente localizado e ele foi levado para interrogatório. Quando questionado sobre seu relacionamento com Heather, ele disse que a conhecia há vários anos. Josh disse que esteve na casa dela naquela noite. Ele disse que estavam assistindo TV enquanto as crianças dormiam no quarto. Josh também mencionou que foi até uma loja comprar o café da manhã para as crianças. Ele voltou para casa e ficou lá por um tempo até que seu amigo buscou por volta da 1h da manhã. Ele admitiu que teve contato sexual consensual com Heather. Os investigadores foram até a loja onde Josh disse que teria ido comprar o café da manhã e verificaram as imagens das câmeras de segurança. Descobriu-se que Josh estava dizendo a verdade. Ele entrou na loja às 11h20. Seu depoimento foi confirmado, mas o fato dele estar na loja não descartava a possibilidade de que ele ainda fosse responsável pelo crime. Ele foi a última pessoa a ter contato com Heather, o que tornou o principal suspeito. Ele também forneceu uma amostra de DNA. Os resultados dos exames mostraram que Thomas e Dan não tinham nada a ver com o que aconteceu com Heather e seus filhos, pois o DNA deles não correspondia às amostras encontradas no corpo. Já o DNA de Josh Keys coincidiu com o DNA encontrado no corpo de Heather, mas não com as amostras coletadas dos corpos de seus filhos. Isso significava que havia outro homem na casa naquela noite. Josh já havia admitido que teve um relacionamento sexual com Heather, o que explicava a presença de seu DNA no corpo dela. Mas agora a polícia precisava encontrar outra pessoa cujo DNA fosse compatível com o encontrado nos corpos das 3 vítimas. Os investigadores descartaram rapidamente o marido de Heather, Wayne, de quem ela estava se divorciando como suspeito, já que ele morava em outro estado. Os detetives esperavam encontrar respostas nos registros telefônicos de Heather. Ao receberem o relatório, constataram que Heather fez muitas ligações naquela noite. A última ligação ocorreu às 13h12 da manhã e durou 30 segundos. Agora a polícia precisava determinar a quem pertencia aquele número. 36 horas após a morte de Heather, a polícia obteve outra gravação de câmera de segurança. Ao analisar as imagens, os investigadores viram um carro branco parar em frente à casa dela por volta das 3 da manhã. Os policiais observaram que o carro branco partiu cerca de 1 hora depois. A essa altura, Heather, Selina e Wayne provavelmente já estavam mortos. As imagens eram de baixa qualidade e a polícia não conseguiu identificar a placa do veículo, mas eles determinaram que se tratava de um Cadillac. Depois que os investigadores obtiveram informações da companhia telefônica sobre o proprietário do número de telefone que Heather havia ligado antes de sua morte,
finalmente descobriram um nome: Curtis Clinton, de 41 anos. Ele era a pessoa com quem Heather conversou no telefone por 30 segundos, às 13h12 da manhã. Uma investigação sobre os antecedentes de Curtis Clinton revelou informações perturbadoras. De acordo com os registros, Clinton havia sido libertado da prisão em fevereiro, após cumprir 13 anos por 2 acusações de agressão agravada e homicídio culposo. Ele havia se declarado culpado pelo assassinato de Misty Keckler, de 18 anos, em 1997. Misty Keckler foi encontrada estrangulada, nua e deitada de bruços em um banheiro, com as mãos e os pés amarrados. A cena era assustadoramente semelhante ao que havia acontecido com Heather. E o fato de Clinton ter sido libertado da prisão apenas 6 meses antes das mortes de Heather e seus filhos deixou os investigadores profundamente preocupados. Ele possuía um Cadillac branco. Então Curtis Clinton tornou-se o principal suspeito e a polícia precisava encontrá-lo o mais rápido possível. Os policiais foram até o último endereço conhecido dele, mas ele não estava lá. Algumas horas depois, policiais em patrulha encontraram o Cadillac branco estacionado em uma rua próxima, mas Clinton não estava em nenhum lugar. Eles revistaram o carro e encontraram um recibo emitido em um posto de gasolina na noite do crime. Os investigadores foram até o posto de gasolina para analisar as imagens da câmera de segurança. Nas gravações, eles viram Clinton e seu Cadillac. Logo, a polícia recebeu informações de que um paciente chamado Curtis Clinton havia sido internado em um hospital local. Imediatamente foram até lá e encontraram o homem que procuravam. Ele foi preso e levado à delegacia, mas Clinton negou qualquer envolvimento nas mortes de Heather e seus filhos. Ele afirmou que estava se encontrando com Heather havia cerca de 5 meses e que eles tinham um relacionamento próximo. Ele disse que Heather estava enfrentando muitos problemas pessoais e havia lhe pedido apoio financeiro e emocional. Clinton alegou que não conhecia muito bem os filhos de Heather. Ele disse que viu Heather pela última vez na quinta-feira, 6 de setembro. Ele teria lhe dado $328 naquele dia e eles tiveram um relacionamento íntimo. O investigador então informou a Clinton que os registros telefônicos mostravam que ele havia falado com Heather às 13h12 da manhã do dia 8 de setembro. Clinton então disse que havia confundido os dias e que a última vez que viu Heather não foi na noite de quinta-feira, mas na noite de sexta ou início da manhã de sábado. Ele disse que não ficou muito tempo na casa dela, deixou o dinheiro e que tiveram um momento íntimo antes de sair. Ele disse: "Fiz o que tinha que fazer e fui embora." Ele não tinha certeza da hora em que voltou para casa. Clinton alegou que alguém deve ter ido à casa de Heather depois que ele saiu. Ele disse que enquanto estava com Heather, ela mencionou que alguém havia lhe mandado uma mensagem ou ligado e ela parecia irritada. Clinton disse: "Eu não fiz nada com ela e não machuquei os seus filhos. Essa é a minha declaração." Quando lhe disseram que ele foi a última pessoa a ter contato com Heather, Clinton respondeu: "Acho que não, duvido muito." Ele acrescentou: "Se algo aconteceu, eu não me lembro." Mais tarde ele repetiu: "Eu não fiz isso." Mas a análise forense mostrou o contrário. O DNA encontrado nas 3 vítimas correspondia ao de Curtis Clinton. Ele foi preso e levado para a cadeia do condado. Lá, ele ligou para a mãe. Essa ligação foi gravada. De acordo com documentos judiciais, durante essa ligação, Clinton disse à mãe que estava confuso e arrependido de não ter procurado ajuda. Ele também disse: "Você precisa saber que isso vai acontecer de novo, e é ainda pior do que antes. Estou perdendo o controle. Não sei o que está acontecendo." Sua mãe respondeu: "Eu sei. Todos nós temos esse problema, mas aprendemos a lidar com ele." Ela acrescentou: "Na verdade, deveríamos ter feito você voltar a tomar seus remédios." Durante a investigação, descobriu-se também que 6 dias antes das mortes de Heather e seus filhos, Curtis Clinton havia atacado uma jovem de 17 anos, cuja identidade a polícia não revelou. Ele a estrangulou e agrediu. Quando a soltou, ela foi a um hospital e à polícia. No hospital, os médicos coletaram amostras de DNA do corpo dela, que também coincidiram com as de Curtis Clinton. Sabendo que enfrentaria a pena de morte, ele tentou de tudo para alterar o resultado do julgamento. Ao ter a oportunidade de falar antes da sentença, ele não pediu clemência nem se desculpou com as famílias das vítimas. Em vez disso, atacou o promotor, prometendo que venceria o recurso e conseguiria um novo julgamento. Em novembro de 2013, Curtis Clinton foi condenado à morte, uma pena de morte para cada vida que ele tirou.
No julgamento, ao saber que enfrentaria injeção letal pelos assassinatos, Clinton reagiu furiosamente quando o irmão de Heather disse que desejava que Clinton morresse na prisão pelas mãos de outros detentos. Os dois discutiram no tribunal. Clinton recebeu uma pena adicional de 10 anos pela agressão à jovem de 17 anos. Em setembro de 2018, a execução de Curtis Clinton foi suspensa. A Suprema Corte de Ohio concedeu o pedido de Clinton, de 47 anos, para suspender a execução, que estava marcada para 15 de setembro de 2021. O tribunal decidiu que a suspensão permaneceria em vigor até que todos os procedimentos pós-condenação estaduais, incluindo eventuais recursos, fossem esgotados. Até hoje, Curtis Clinton permanece no corredor da morte. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível envolvendo crianças. A gente não consegue entender por que ele fez isso, qual foi o motivo. A gente viu que ele passava por alguns problemas, ele conversou sobre isso com a sua mãe. Não foi revelado se ele tinha algum transtorno, alguma coisa, então ele foi apto para ser julgado, estava completamente consciente quando cometeu aquele crime, mas que bom que ele recebeu a sua pena, então ele ainda aguarda a sua execução. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.